O reino animal está repleto de processos de nascimento impressionantes, que parecem estranhos demais para serem verdade. Alguns são tão bizarros que, se não fossem filmados, seriam difíceis de acreditar. É o caso do guaxinim, por exemplo, uma das mães mais incríveis da natureza, ou dos mistérios fascinantes da bolsa do canguru. Estes e outros exemplos mostram como a natureza pode ser selvagem e imprevisível. Mas o que vamos mostrar agora é ainda mais extraordinário. Lá vem uma boa... Prepare-se para ficar de boca aberta. Número 21. Guaxinins espertos. Os guaxinins são um verdadeiro exemplo de inteligência e adaptação no mundo animal. Esses mamíferos de porte médio são facilmente reconhecíveis pelas marcas pretas ao redor dos olhos e por suas caudas peludas com anéis. Como são onívoros, sua alimentação é bastante variada. Frutas, insetos, pequenos animais. E, em áreas urbanas, são conhecidos por vasculhar latas de lixo e catar restos de comida próximos às casas. Eles são famosos por suas patas dianteiras ágeis, que usam quase como mãos, manipulando objetos com grande destreza. Quando o assunto é reprodução, as fêmeas dão à luz uma vez por ano, geralmente na primavera, após um período de gestação de cerca de 63 dias. Os filhotes, chamados de kits, nascem cegos, indefesos e totalmente dependentes da mãe. Ela os leva para um abrigo seguro, que pode ser um tronco oco, uma toca abandonada ou até o sótão de uma casa. Com aproximadamente 3 semanas de vida, os kits abrem os olhos e começam a explorar. Perto das 12 semanas, já estão aprendendo a buscar alimento, embora ainda fiquem por perto da mãe até ganharem autonomia. Número 20. A bolsa do canguru-cangurus tem um dos processos de nascimento mais únicos e fascinantes do reino animal. Ao contrário da maioria dos mamíferos, sua gestação é muito curta, entre 30 e 36 dias. Quando o filhote, chamado de Joey, nasce, ele está extremamente subdesenvolvido, do tamanho de um feijão rosado sem pelos e pesando menos de 1 grama. A mãe não o carrega nos braços nem na boca. Em vez disso, o Joey rasteja instintivamente até a bolsa da mãe, onde encontra segurança e calor. O interior da bolsa é revestido com tecidos especiais que ajudam o filhote a se fixar em um dos mamilos da mãe, onde continuará seu desenvolvimento. Dentro da bolsa, ele mama, cresce, desenvolve pelos e vai assumindo a forma característica de um canguru. Conforme se fortalece, o Joey começa a sair da bolsa por curtos períodos, mas sempre retorna para se proteger. Entre 8 meses e 1 ano de vida, ele finalmente deixa a bolsa para viver de forma independente, embora possa voltar de vez em quando em busca de conforto e segurança. Número 19. Saco vocal dos sapos. A maioria dos sapos segue um processo bem previsível. Colocam ovos na água, que eclodem em girinos e depois viram sapos adultos. Mas os sapos de Darwin têm um método inusitado. Após a fêmea colocar os ovos, o macho os engole. Não para comê-los, mas para protegê-los. Ele os guarda dentro do seu saco vocal, que se transforma em um abrigo seguro contra predadores. Durante cerca de 8 semanas, o macho não se alimenta, enquanto os ovos se desenvolvem. Quando finalmente eclodem, ele cospe os sapinhos já formados e prontos para enfrentar o mundo. Essa estratégia não apenas protege os ovos, mas garante que todos estejam fecundados. Um método tão único quanto eficaz para garantir a sobrevivência da espécie. Número 18. A mãe jacaré superprotetora. Apesar da fama de ferozes, os jacarés são mães extremamente dedicadas. Quando a fêmea está pronta para pôr os ovos, ela escolhe um local seguro em terra firme, próximo à água, cava um buraco, deposita os ovos e os cobre com cuidado. Em seguida, permanece nas redondezas durante cerca de 3 meses, vigiando o ninho constantemente. Mas como ela sabe que é hora dos filhotes nascerem? Os pequenos começam a emitir sons parecidos com piados, sinalizando para a mãe que estão prontos. Ao ouvir o chamado, ela corre para o ninho, pega os filhotes suavemente na boca e os leva até a água, protegendo-os de predadores. Esse comportamento revela o forte instinto protetor dos jacarés, pois os recém-nascidos são frágeis e vulneráveis a diversos perigos. Número 17. O bebê reserva do quokka. No mundo animal, o quokka tem uma das estratégias reprodutivas mais curiosas. Durante seus 28 dias de gestação, a fêmea carrega não apenas um, mas 2 bebês em desenvolvimento. O primeiro, chamado de Joey, nasce normalmente e vai para a bolsa da mãe. Já o segundo permanece no útero como uma espécie de reserva.
Se algo acontecer com o primeiro filhote, o bebê reserva já está totalmente formado e pronto para nascer. Apesar disso, o Joey ainda não pode sobreviver sozinho e permanece na bolsa da mãe por até 6 meses, se alimentando e crescendo. Mesmo depois disso, ele continua dependente da mãe por mais um mês, aprendendo as habilidades necessárias para viver por conta própria. Essa estratégia aumenta as chances de sobrevivência da espécie, mesmo quando há imprevistos com o primeiro filhote. Número 16. Saco de ovos protetor dos caranguejos. Os caranguejos têm um processo reprodutivo fascinante, especialmente durante a estação chuvosa, quando ocorre o acasalamento. O macho se desloca em direção à costa, enquanto a fêmea procura um parceiro. Após o acasalamento, a fêmea carrega os ovos fertilizados sob o abdômen, em uma área especial chamada de saco de ovos. Ali, os ovos ficam protegidos por 2 a 3 semanas, dependendo da espécie e do ambiente. Quando estão prontos para eclodir, a fêmea os libera na água no momento ideal, geralmente quando a maré está favorável. Os ovos se transformam em pequenas larvas chamadas zoeias, que são transparentes e muito diferentes dos caranguejos adultos. Essas larvas flutuam nas correntes e passam por várias fases de desenvolvimento, até se transformarem em megalopas. Nessa fase, já se assemelham a pequenos caranguejos, mas ainda não estão completamente desenvolvidos. Após se estabelecerem no fundo do mar, continuam crescendo por meio de diversas mudas, trocando de exoesqueleto até atingirem a fase adulta. Um processo longo e complexo que mostra a incrível capacidade de adaptação dos caranguejos. Número 15. O fascinante parto da preguiça. As preguiças são conhecidas por sua lentidão, mas o nascimento de seus filhotes está longe de ser um processo devagar. Existem 2 tipos principais: a preguiça de 2 dedos e a de 3 dedos, cada uma com ciclos reprodutivos diferentes. A de 2 dedos tem uma gestação de aproximadamente 11 meses e meio, enquanto a de 3 dedos carrega o bebê por apenas 6 meses. Na hora do parto, a mãe geralmente se posiciona em um galho mais baixo da copa e dá à luz pendurada de cabeça para baixo. Essa posição garante que, se o bebê cair, a queda não será muito alta, reduzindo o risco de ferimentos. Se o filhote realmente cair, a mãe desce calmamente para buscá-lo. Depois do parto, a placenta cai no chão da floresta e a fêmea desce para comê-la. Um comportamento comum que provavelmente oferece nutrientes extras e evita atrair predadores. O filhote nasce com os olhos abertos, dentes, garras afiadas e já se agarra instintivamente ao pelo da mãe. Embora nasça com tudo isso, ele depende da mãe para aprender a sobreviver na floresta. Os recém-nascidos pesam entre 300 e 500 gramas, sendo que os de 3 dedos costumam ser menores que os de 2 dedos. Eles permanecem totalmente dependentes da mãe enquanto iniciam sua jornada nas copas das árvores. Número 14. A jornada da gravidez da alpaca. As alpacas passam por um processo de gestação único, que garante a saúde tanto da mãe quanto do filhote. A fêmea, chamada de matriz, carrega o filhote, conhecido como cria, por cerca de 11 meses e meio, o mesmo tempo que uma gravidez humana. Esse longo período permite que a cria cresça forte e saudável. Nas fases iniciais, ela é muito pequena, mas se desenvolve rapidamente, o que exige que a matriz consuma mais alimentos para nutrir ambos. O parto geralmente ocorre pela manhã ou no início da tarde, e, curiosamente, acontece com a matriz em pé. Isso ajuda a manter a área de nascimento limpa e evita contaminações. O nascimento costuma ser rápido e tranquilo. Em poucas horas, a cria já consegue ficar de pé e andar, embora possa precisar de uma ajudinha da mãe. A matriz limpa o filhote cuidadosamente e o estimula a mamar, o que é essencial para que receba nutrientes e anticorpos vitais. É um processo bem organizado e protetor que garante à cria tudo o que ela precisa logo nos primeiros momentos de vida. Número 13. A longa gestação da girafa. Quando se trata de gravidez no reino animal, as girafas estão entre as campeãs em duração. Enquanto muitos animais carregam seus filhotes por 9 ou 10 meses, a gestação da girafa dura impressionantes 15 meses, cerca de 470 dias. Mas por que demora tanto? A razão está no desenvolvimento do filhote, que precisa nascer forte o suficiente para sobreviver na savana cheia de predadores. Ao nascer, o filhote já é enorme, pesa entre 45 e 70 quilogramas e mede mais de 1,80 m de altura.
Durante o parto, a mãe permanece em pé. Deitar-se poderia ferir o filhote, dada a altura e o tamanho das pernas e pescoço. O nascimento começa com as patas dianteiras, seguidas pela cabeça e pelo resto do corpo. Após o nascimento, o crescimento é acelerado. O filhote pode crescer até 2,5 cm por dia na primeira semana. Em poucas horas, o bebê já está de pé, caminhando e até mamando. As girafas nascem prontas para encarar a vida selvagem, e sua rápida mobilidade é essencial para escapar de predadores e se adaptar ao ambiente hostil da savana. Número 12. Peixes mandarim e suas bocas ocupadas. Os jawfish, ou peixes mandarim, são criaturas fascinantes, especialmente por causa de suas grandes mandíbulas. Esses peixes têm um processo de reprodução incomum e impressionante, algo que lembra as aranhas do veludo, mas com uma dinâmica totalmente diferente. Depois que a fêmea põe os ovos, ela se afasta e deixa o cuidado por conta do macho. É ele quem os recolhe com a boca, um processo conhecido como incubação bucal. Sim, ele literalmente guarda todos os ovos dentro da boca. Durante mais de um mês, o macho não come absolutamente nada. De tempos em tempos, ele cospe os ovos para fora e depois os recolhe novamente, garantindo que fiquem oxigenados adequadamente. Quando os ovos finalmente eclodem, o peixe libera dezenas de filhotes totalmente formados no oceano. Um verdadeiro exemplo de paternidade dedicada, mostrando como a natureza pode ser criativa quando o assunto é cuidar dos filhos. Número 11. A rainha leoa. Os leões são conhecidos por sua imponência e comportamento social, o que lhes rendeu o título de reis da selva. Mas esse título também vem da forma como cuidam de seus filhotes. A leoa tem um período de gestação de aproximadamente 100 dias, fundamental para o desenvolvimento dos filhotes. Durante esse tempo, ela reduz sua atividade, focando em descansar e se alimentar para garantir a saúde dos bebês. Quando chega a hora, a leoa procura um local isolado e seguro, longe da alcateia, para parir e proteger os filhotes de predadores ou outros leões. Os filhotes nascem pequenos, cegos e surdos, com peso entre meio e 1 quilograma. Nas primeiras semanas dependem totalmente da mãe para calor, alimento e proteção. Ela os amamenta e permanece com eles na toca até que estejam prontos para explorar. Quando abrem os olhos, começam a se movimentar, mas ainda sob a proteção constante da mãe. Depois de algumas semanas, eles passam a interagir com os demais membros da alcateia e até a ensaiar seus primeiros movimentos de caça. Todo esse cuidado garante que cresçam fortes e aprendam as habilidades necessárias para viver em grupo. Número 10. O parto do cavalo marinho. Os cavalos marinhos têm um dos processos de reprodução mais únicos do reino animal. Durante a época de acasalamento, a fêmea transfere seus ovos para uma bolsa especial localizada na barriga do macho, semelhante à bolsa de um canguru. Essa bolsa serve como um ambiente seguro e nutritivo para os ovos. Depois disso, é o macho que assume a responsabilidade. Ele carrega os ovos por cerca de 2 a 3 semanas até que estejam prontos para eclodir. No momento do nascimento, o macho pode dar à luz até 1000 filhotes de uma só vez. Após esse evento incrível, ele se recupera rapidamente e está pronto para receber mais ovos. Por isso, o cavalo marinho é considerado um dos pais mais dedicados da natureza, capaz de repetir esse ciclo muitas vezes. É uma bela demonstração de como a reprodução pode ser compartilhada de forma surpreendente. Número 9. A longa gravidez dos elefantes. Os elefantes estão entre os animais mais impressionantes da Terra, e sua gestação é tão grandiosa quanto seu tamanho. Como maiores mamíferos terrestres, eles também detêm o recorde de gestação mais longa entre os mamíferos. Incríveis 22 meses, quase 2 anos inteiros. Esse período prolongado é essencial para o desenvolvimento do filhote, que já nasce enorme. Pode pesar entre 90 e 115 kg, o equivalente a um adulto humano. Por conta desse tamanho, geralmente nasce apenas um filhote, embora gêmeos possam acontecer, mesmo que seja algo muito raro. O parto é cuidadosamente planejado, e a fêmea escolhe um local tranquilo, longe da manada, para dar à luz com segurança. De forma impressionante, apenas 20 minutos após o nascimento, o bebê elefante já consegue ficar de pé e, em até 2 dias, está caminhando ao lado do grupo. Essa longa gestação garante que o filhote nasça forte o suficiente para acompanhar a manada, que precisa estar sempre em movimento para escapar de predadores e encontrar água e alimento. É uma adaptação vital para a sobrevivência desses gigantes da savana. Número 8. Adeus, Mãe Polvo.
O nascimento dos polvos é um dos mais estranhos e tristes do reino animal. Durante a época de reprodução, macho e fêmea se encontram rapidamente, acasalam e seguem caminhos opostos. A fêmea então procura um esconderijo seguro para colocar seus milhares de ovos. O período de incubação, conhecido como brooding, pode durar semanas, dependendo da espécie. Assim que coloca os ovos, a mãe se dedica inteiramente a protegê-los. Ela não sai nem para se alimentar e chega a desligar a parte do cérebro responsável pela fome. Essa dedicação extrema leva à sua morte por inanição. Mesmo enfraquecida, ela permanece protegendo os ovos até que eclodam. Quando isso acontece, ela já não está mais viva. Um exemplo comovente do sacrifício materno extremo que algumas espécies enfrentam para garantir a próxima geração. Número 7. O dardo dos caracóis. Os caracóis são criaturas curiosas, e sua reprodução é tão incomum quanto eles. Sabia que os caracóis são hermafroditas? Isso significa que cada caracol possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos, o que facilita bastante a reprodução. Com mais de 43 mil espécies, os caracóis vivem em diversos ambientes, da terra firme à água doce e até ao mar. Mas o mais curioso é o ritual de acasalamento chamado de dardear. Durante a corte, um caracol dispara pequenos dardos de cálcio no outro, como forma de estimular e garantir uma fertilização mais eficaz. Depois do acasalamento, cada caracol procura um local úmido para depositar entre 30 e 100 ovos. Quem diria que uma criatura tão lenta teria uma vida amorosa tão intensa? Número 6. As hienas e o pseudopênis. O nascimento das hienas pintadas é um dos mais desafiadores e dolorosos do reino animal, principalmente para as fêmeas. Isso porque elas possuem uma estrutura genital chamada de pseudopênis, que imita o órgão masculino, mas não tem a mesma função. Durante o acasalamento, a fêmea precisa retrair esse órgão para permitir a cópula. Já no momento do parto, a coisa se complica ainda mais. O filhote precisa passar por essa abertura estreita, com cerca de 2 centímetros de largura e quase 60 centímetros de comprimento. Isso torna o parto extremamente arriscado e doloroso. Cerca de 60% dos filhotes morrem sufocados durante o nascimento. E mais de 15% das mães morrem tentando dar à luz. Mesmo quando sobrevivem, o órgão genital da fêmea costuma ficar danificado, causando dor crônica. É um processo brutal, marcado por muito sofrimento. Mas é assim que essa espécie peculiar garante a continuidade de sua linhagem. Número 5. O sacrifício das aranhas do veludo. O processo de nascimento da aranha do veludo é um dos mais chocantes e extremos exemplos de sacrifício materno da natureza. Depois de pôr seus ovos, o corpo da mãe começa a se decompor por dentro. Seus tecidos se transformam em um líquido nutritivo. Quando os filhotes nascem, ainda são frágeis e incapazes de caçar. E é aí que acontece algo realmente perturbador. A mãe regurgita esse líquido, que nada mais é do que a própria carne em estado de decomposição. É isso que os filhotes consomem nos primeiros dias de vida. Quando não sobra mais nada para ela regurgitar, os filhotes simplesmente devoram o corpo da mãe por completo, até que reste apenas uma carcaça vazia. Em seguida, eles se dispersam pelo mundo para iniciar suas próprias vidas. É um processo cruel e extremo, mas também uma impressionante demonstração de como, na natureza, o instinto de sobrevivência da próxima geração pode exigir tudo, até a própria vida da mãe. Número 4. O raro parto múltiplo de cavalos são animais majestosos, admirados por sua beleza, força e inteligência. Assim como nós, eles precisam se reproduzir para perpetuar a espécie. Normalmente, as éguas dão à luz um único potro, após uma gestação de aproximadamente 11 meses. Porém, em casos raros, podem nascer gêmeos ou até trigêmeos, o que traz uma série de riscos. O corpo da égua não é projetado para suportar mais de um potro por vez, o que torna a gestação múltipla uma ameaça tanto para a mãe quanto para os filhotes. Quando gêmeos são detectados precocemente, veterinários podem realizar um procedimento chamado redução embrionária, no qual um dos embriões é removido para aumentar as chances de sobrevivência do outro. Ainda assim, quando 2 potros nascem e sobrevivem, é um verdadeiro milagre. Foi o que aconteceu com Destiny, uma égua da fazenda Gassons Farm Studs na Inglaterra. Após um parto tranquilo, Destiny surpreendeu a todos ao dar à luz um segundo potro minutos depois. Ambos sobreviveram, um feito raríssimo no mundo equino. Cuidar de 2 potros é exaustivo para a mãe.
e o nascimento de trigêmeos é ainda mais incomum, com chances mínimas de que todos sobrevivam. Por isso, quando você vira uma égua com uma barriga muito grande, pode ser que esteja esperando mais do que apenas um bebê. Número 3. Os ovos gigantes do kiwi. Imagine carregar um bebê que pesa quase metade do seu próprio corpo. Parece impossível, certo? Mas para o pequeno kiwi, uma ave que não voa e tem pernas longas e bico afiado, isso é rotina. O kiwi põe ovos que equivalem a 25% de seu peso corporal. Algo impressionante. Um único ovo de kiwi é do tamanho de 6 ovos de galinha juntos, sendo um dos maiores ovos em proporção ao corpo no mundo das aves. Durante o desenvolvimento do ovo, a fêmea consome muito mais alimento que o normal, o que acaba sobrecarregando seu corpo. Por isso, é comum vê-la procurando poças frias para descansar e aliviar o desconforto. Após o parto, o ovo leva pelo menos 80 dias para chocar. Quando o filhote finalmente nasce, parece um bebê gigante. É quase do tamanho de uma criança pequena. Um verdadeiro feito da natureza, comparável a um ser humano dando à luz uma criança de 7 anos de idade. O kiwi é prova de como os animais podem evoluir de formas inacreditáveis para se adaptar aos desafios da reprodução. Número 2. O parto doloroso do porco-espinho. O nascimento de porquinhos-espinhos é um dos mais perigosos e dolorosos entre os roedores. Isso porque os filhotes já nascem com espinhos, ainda moles, mas já pontudos, o que representa um risco enorme durante o parto. Se o filhote estiver mal posicionado ou nascer na direção errada, os espinhos podem se prender no canal de parto da mãe, causando dores intensas e até complicações graves. Os espinhos podem rasgar tecidos internos e tornar o parto uma experiência traumática tanto para a mãe quanto para o filhote. Apesar disso, os porcos-espinhos são animais resilientes. A mãe enfrenta a dor e o risco com coragem para trazer sua cria ao mundo. Após o nascimento, o filhote é totalmente dependente dela, que o protege com zelo. Esse processo nos lembra que, às vezes, as defesas naturais que ajudam a garantir a sobrevivência de um animal também podem ser um obstáculo na hora de nascer. Hora do tópico curioso. Em um acontecimento surpreendente, uma égua em uma fazenda local deixou todos boquiabertos ao dar à luz um potro totalmente fora do comum. A égua, já em estágio avançado de gestação, estava sendo monitorada de perto. Quando chegou o momento, todos aguardavam ansiosamente o nascimento do filhote. No entanto, o que saiu não era nada esperado. Apesar de parecer normal à primeira vista, o potro chamou a atenção de todos pelo tamanho e aparência incomuns. Sua pele estava marcada por nódulos estranhos, espalhados por todo o corpo, o que levantou dúvidas sobre sua origem. Veterinários foram chamados para examinar o filhote, mas a causa dessas anomalias ainda está sob investigação. Teria sido uma mutação genética rara? O que causou esse nascimento tão peculiar? Conte pra gente nos comentários com a hashtag Tópico Curioso. Número 1. Os misteriosos partos das cobras. As cobras possuem uma variedade impressionante de métodos reprodutivos, e seus processos de nascimento são tão misteriosos quanto esses répteis silenciosos. Algumas espécies botam ovos, enquanto outras dão à luz filhotes vivos, e cada uma dessas formas revela características fascinantes. No caso das que botam ovos, o período de gestação pode variar de 30 a 90 dias, dependendo da espécie. Após colocar os ovos, algumas cobras simplesmente os deixam incubando sozinhos, enquanto outras permanecem por perto para aquecê-los e protegê-los até a eclosão. Quando os ovos racham, os filhotes saem completamente formados, prontos para começar a vida por conta própria. Já nas espécies vivíparas, ou seja, que têm filhotes vivos, a gestação se assemelha à dos mamíferos, durando de 3 a 6 meses. Nesses casos, os filhotes também nascem prontos, mas costumam passar um curto período com a mãe, aprendendo comportamentos básicos de sobrevivência antes de seguir sozinhos. Esse tipo de nascimento reforça o quanto as cobras são adaptáveis, evoluindo estratégias distintas conforme o ambiente em que vivem. Quer nascendo de ovos ou direto do ventre da mãe, o nascimento das cobras é sempre um espetáculo enigmático, uma prova de como a natureza é criativa e diversa. E aí, qual dessas histórias de nascimento selvagem mais te surpreendeu? A natureza realmente nunca deixa de nos impressionar com sua criatividade. E às vezes com sua brutalidade também. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!